Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, vamos ler dos versículos 11 a 19. Está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o texto em que vamos meditar, falando sobre a gratidão por sermos participantes das bênçãos e promessas. Paulo, ao escrever esse texto, ele faz a diferença entre o antes e o depois de Cristo. Antes de Cristo havia uma separação, e esta separação colocava os judeus como escolhidos por Deus, por meio de quem as suas promessas tiveram o seu cumprimento, e através dos quais a bênção de Deus chegaria até nós, os gentios, anteriormente. No entanto, isto criou-se uma grande divisão, porque se, por um lado, um povo, conforme diz-nos aqui, tinha todas as promessas de Deus, e outro estava sendo colocado como que não tinha direito a nada, então essa diferença era muito grande. No entanto, tanto um quanto o outro se mostraram ineficientes diante de Deus e do seu propósito, até que veio Cristo, e então, de uma vez por todas, com a sua vida, a sua morte em sacrifício e resgate da humanidade, este sacrifício alcançou a ambos os povos, e dos dois nós entendemos que fez um. Mas qual era a condição que nos diferenciava? Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, lembrai-vos que outrora, esse outrora significa antes de Cristo, antes de termos conhecido a Cristo, antes de Jesus ter vindo à terra para realizar e concluir o plano de Deus a favor da humanidade. Então ele diz: lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Gentios é todo aquele que não era judeu e, portanto, não tinha a contemplação da promessa sobre a sua vida. E chamados em circuncisão, pelos que, na verdade, chamam-se circuncisão feita pela mão dos homens. A circuncisão foi um pacto de Deus com Abraão e a sua descendência.
E essa circuncisão era feita, sim, na carne. Quando Jesus veio, ela deixou de ser feita na carne e passou a ser a circuncisão do coração, pelo Espírito de Deus. E no versículo 12, ele coloca a diferenciação que naquele tempo, ou seja, naquele tempo e outrora, quando éramos gentios na carne, estávamos sem Cristo, primeiro. Segundo, separados da comunidade de Israel, não fazíamos parte. Terceiro, estranhos aos concertos da promessa que Deus fez através dos judeus. Quarto, não tendo esperança. Que esperança tínhamos se não havia nenhuma abertura? E quinto, sem Deus no mundo. Então, a condição em que nós vivíamos era uma condição triste e lamentável. Veja, 5 coisas: sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que esperar de uma vida nesta condição? Humanamente falando, nada. Mas a nossa alegria e vitória, pela qual gera em nós a gratidão por sermos participantes das bênçãos e promessas, está no versículo 13 a seguir, onde Paulo discorre assim: mas agora. Lembra que ele disse outrora, noutro tempo. Então, segue então o pensamento: mas agora em Cristo, uma vez que Cristo veio e realizou o propósito de Deus a favor da humanidade, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe. Quem era que estava longe? Éramos nós, os gentios. Não somente estávamos longe, mas estávamos também totalmente estranhos e separados. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue de Cristo é o sacrifício de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus oferecido a Deus, nós que estávamos longe, fomos então aproximados de Deus. É o sacrifício no aspecto propiciatório. Propiciatório é trazer para perto. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, através da propiciação, aproximar, nos aproximou de Deus. O apóstolo Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O homem não tem condição nenhuma de, por iniciativa própria, aproximar-se de Deus. Quem nos possibilitou aproximarmos-nos de Deus foi Jesus, através do seu sacrifício. E no versículo 14 está escrito: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então nós estávamos longe, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Nós que éramos inimigos, fomos reconciliados com base na morte de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, a morte de Jesus é também reconciliatória. Fazer de inimigos amigos, irmãos. Então, ele nos reconciliou através da sua morte. E, feito esta obra, colocou então a redenção à disposição tanto de judeus como de gentios. Os dois povos que se diferenciavam entre si agora estavam na mesma condição, necessitando e precisando beneficiar-se
e desfrutar o sacrifício de Jesus para ter acesso à presença de Deus. Não tinha agora em Cristo privilégios para esse e deméritos para aquele. Não. Nenhum deles tinham merecimento. Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. E aí, quando diz, onde o pecado abundou, a graça superabundou. E diz-nos, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, termina aqui essa diferenciação, os de longe e os de perto, porque em Cristo todos estão igualitários em Cristo. Então, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, a gentios e a judeus. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então agora o acesso a Deus, o Pai, é unicamente através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro, ao pregar no Pentecoste e nas demais sequências, ele disse, e nenhum outro nome há salvação em cima da terra e embaixo do céu, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente ao nome de Jesus. E o resultado desta obra maravilhosa feita por Jesus é que assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Então veja a condição em que estávamos, o que Jesus fez e a condição em que estamos agora, hoje, em Cristo. Já não somos mais estrangeiros, já não há diferenciação entre judeu e gentio, porque em Cristo somos um. E assim que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nesta condição de termos sido aproximados por Jesus, de termos sido reconciliados e de termos sido formados em um corpo para servir e adorar a Deus, abriu-se-nos o acesso ao Pai em um mesmo Espírito, mediante o Senhor Jesus Cristo. E neste acesso, nesta comunhão, nesta oportunidade que se abriu para nós, nós nos tornamos, então, participantes de bênçãos e promessas de Deus, que vamos relatar dentro de alguns textos bíblicos. E isso deve nos mover à gratidão diante do Senhor por nos tornar agora participantes. Veja, quem era estranho, agora chegou perto, tem acesso e é participante de ricas e preciosas promessas de Deus. É para nos alegrar, nos regozijar e celebrar diante de Deus por tão grandes dádivas que só o Senhor para conceder a cada um de nós. E ele o fez com base no sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício que tem valor eterno. Então, nós encontramos aqui mesmo na Epístola de Efésios, no capítulo 3, o versículo 6, diz, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, os que outrora eram gentios e agora junto aos judeus, que formam um corpo em Cristo, somos então agora participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, todas promessas, quantas de Deus há, através do Senhor Jesus Cristo, pela Escritura, nós nos tornamos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o Evangelho contém as promessas de Deus através de Cristo. E em Cristo, nós nos tornamos agora
participantes destas promessas. Então, primeira participação nossa aqui é participação da promessa em Cristo pelo Evangelho. Seguindo adiante, vamos observar em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4, está escrito assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, vemos aqui que o Senhor Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, por meio das quais nós ficamos participantes da natureza divina. Lembrando que no ato da nossa salvação, da conversão a Cristo pelo Evangelho, é implantado em nós a natureza divina, pela qual nós servimos e adoramos a Deus. Então aqui diz-nos que nós nos tornamos, então, participantes da natureza divina. Nós temos a natureza humana, carnal, e é implantado em nós, no ato da conversão, a natureza divina. E por meio da natureza divina, nós nos tornamos participante de ricas e preciosas promessas de Deus para o nosso viver. Mas, em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 12, está escrito assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Idôneos é capaz, preparado, maduro, apto para participar da herança dos santos na luz. Então agora aqui nós temos então a terceira participação. A primeira, somos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A segunda, somos participantes da natureza divina. E a terceira, somos participantes da herança dos santos na luz. E Paulo conclui dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então agora somos participantes da herança dos santos na luz. Seguindo, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 3, o versículo 1, onde está escrito assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, nós observamos aqui esta quarta promessa ou participação que temos, é de que somos participantes da vocação celestial. Vocação esta que é despertada em nós através do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escrevendo à igreja de Filipenses, ele disse: e uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E o escritor aos Hebreus diz que somos agora participantes da vocação celestial. Então, esta é a quarta participação que encontramos no texto sagrado: participar da herança ou da vocação celestial. E encontramos ainda em Pedro, agora na primeira epístola, no capítulo 4 e o versículo 13,
onde está escrito assim, 4:13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, participantes aqui das aflições de Cristo. Paulo, escrevendo, ele disse: eu compro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Ele tinha prazer e alegria de ser participante das aflições de Cristo. O apóstolo João, quando na ilha de Patmos recebeu a revelação, o Apocalipse, ele deixou registrado aqui no capítulo 1 e o versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Veja que ele diz: irmão e companheiro, primeiro na aflição, depois no reino. Pedro, escrevendo, disse: primeiro nós participamos das aflições de Cristo, depois participamos da revelação dele em glória. Então somos participantes das aflições de Cristo. Então são participações que se tornaram possíveis diante de nós através do Senhor Jesus Cristo. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, primeiro participamos das aflições, depois participaremos da glória que se há de revelar. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8 e o versículo 18, ele deixou registrado o seguinte: tendo por certo, isto porque, para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, dentro destes textos, nós encontramos riquezas da parte de Deus, pela qual ele nos tornou participantes de bênçãos e promessas. Isto que, outrora, nós não tínhamos nenhuma possibilidade, não havia nenhuma oportunidade de que nós pudéssemos fazer parte de todas estas bênçãos, até ao tempo em que Jesus veio e, através do seu sacrifício, ele tornou isto possível, porque Jesus ligou o abismo de separação que existia entre nós e Deus. Um Deus de amor, de graça, de misericórdia, mas o homem pecador, ingrato, irreconciliável, desleal, infiel, inimigos de Deus, distante de Deus, por conta da condição e vida em pecado, escravizado, dominado. Isso era impossível da parte humana. E Deus, então, tomou a iniciativa em enviar o seu Filho Jesus. Daí a razão pela qual Jesus tornar-se homem. Deus e homem na mesma pessoa. Então, em Jesus e através do seu sacrifício, ele ligou aquele abismo que nos separava de Deus, e através de Jesus nós chegamos então à presença de Deus, mediante a propiciação, mediante a redenção, mediante a reconciliação, mediante a grande e maravilhosa obra remidora do Senhor Jesus Cristo. Então, o que antes era estranho para nós, através de Jesus, essas barreiras caíram por terra, e dos dois povos, judeus e gentios, o Senhor fez um e nos colocou diante de Deus. Tirou a longura em que estávamos, a inimizade que tínhamos, as diferenças entre os povos, fez um
e colocou-nos com acesso livre diante da presença de Deus, pelo qual deixamos então de ser estranhos e forasteiros e passamos a ser agora então concidadãos dos santos e da família de Deus. E com esta aproximação de Deus, abriu-se para nós esta riquíssima oportunidade de sermos participantes de bênçãos e promessas, conforme relatamos há pouco. Então isso deve encher-nos de graça, de alegria, de gratidão, de reconhecimento. A melhor coisa que podemos fazer diante do Senhor é demonstrar a Ele a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós somos gratos pelas oportunidades e participações que Deus abriu através de Jesus para nos incluir no seu plano e propósito de salvação. Com isto, nós nos tornamos, então, participantes de 6 bênçãos ou promessas. Primeiro, nos tornamos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Segundo, nos tornamos participantes da natureza divina, pela qual temos grandíssimas e preciosas promessas. Terceiro, nos tornamos participantes da herança dos santos na luz. Deixamos de ser trevas e passamos a ser luz. Quarto, passamos a ser participantes da vocação celestial em Cristo, vocacionados por Ele para a salvação. Quinto, nos tornamos participantes das aflições de Cristo. E sexto e último, nos tornamos participantes da glória que se há de revelar. Então, veja quantas participações nos abriu da parte de Deus através de Jesus, pela qual hoje nós desfrutamos este acesso e temos plena liberdade a todas estas bênçãos e promessas que nos são garantidas pelas Escrituras. Então, qual é a nossa parte agora? A nossa parte é nos apresentar diante de Deus jubiloso, alegre, feliz, satisfeito, agradecido e reconhecer publicamente e interiormente também que tudo isso nos foi propiciado através de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, implantados em nós pelo poder do Espírito Santo e que fundamenta a nossa convicção mediante as Escrituras que foram dadas para o nosso ensino, esperança e consolação. Hoje participamos de ricas e preciosas bênçãos de Deus. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração e a mais profunda gratidão do nosso coração por sermos participantes de bênçãos e promessas de Deus através de Jesus, no poder do Espírito, fundamentados na Escritura para o nosso viver diário. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.